novamente a mais uma aula. Então hoje, sexta-feira, a gente encerra uma semana aí, a primeira semana do nosso curso. E nós vamos encerrar, Vamos encerrar essa semana iniciando um novo período da filosofia, Que é a filosofia helenística. Então hoje nós vamos saber um pouco mais, como que essa vertente filosófica, esse período filosófico se construiu. Nós vamos entender, a parte histórica. Nós vamos entender também um pouco sobre as correntes filosóficas que fazem parte desse período. Mas hoje, especificamente, nós vamos conhecer uma dessas correntes, filosóficas, e na semana que vem nós daremos seguimento, à filosofia helenística. Então, espero que estejam todos bem, e vamos juntos, então, para mais uma aulinha, mais um conteúdo bem interessante de filosofia para vocês, tá bom? Vamos juntos! Cachorro latindo, home office, então nós temos o quê? Cachorro latindo, gato miando, criança chamando. Faz parte, Vamos seguir mesmo assim. Então, a filosofia helenística. Olha, para mim, nesse momento, é muito importante explicar para vocês como que esse período se construiu, Como que ele aconteceu, tá? Então, vamos pensar assim. A Grécia Antiga, ela era dividida em um formato de organização política, tá? Nós chamamos de polis, a polis. E o que é a polis? É cidade ou estado, com autonomia, tá? Então, a polis, ela era cidade, estado, uma cidade com autonomia, certo? O mundo grego era uma grande região formada por várias cidades, tá? Entre essas cidades existiam aquelas muito famosas, como Atenas, como Esparta, e também aquelas que não eram tão famosas assim, como Mileto, Abdera, tá? Cada uma dessas cidades possuía autonomia política, certo? Então, a autonomia política, uma autonomia econômica, uma autonomia militar. Como se cada uma dessas cidades, fossem países, tá? Mas eram países que possuíam uma cultura em comum. E essa cultura é o quê? Tá? Vestimentas, alimentação, os mesmos deuses, eles cultuavam os mesmos deuses, o idioma, tá bom? Todos eram gregos. Então, embora, eles fossem independentes economicamente, politicamente, eles tinham ali algo que os unia, que era a cultura. Acima da Grécia, tá, existia um lugar chamado Macedônia. Os macedônicos admiravam a cultura grega, eles achavam o máximo, tá? Mas os gregos não ligavam para os macedônicos, tá? Então, tá, aí vamos pensar. Aí, o tempo foi passando, vieram as guerras, tá? Inclusive, guerras internas entre Atenas e Esparta, por exemplo, tá bom? E aí, um cara, tá, viu uma grande oportunidade aí, tá? Por quê? Olha, tá rolando uma guerra, inclusive uma guerra interna. Ele viu uma oportunidade aí. Esse cara, este homem, era o Felipe II da Macedônia. Então, o que ele fez?
ele realizou uma grande invasão e ocupou aquele território. Por quê? Porque ele aproveitou o momento em que eles estavam enfraquecidos, em que o território estava fragilizado. Aí ele foi lá e ocupou tudo, conseguiu ocupar tudo. O Filipe, então, passa a comandar toda a Grécia. Então pensa, um cara era lá da Macedônia, que os gregos não ligavam. Ficou aqui, ó, de olho. Viu a oportunidade e invadiu. Invadiu e passou a comandar todo aquele lugar. Mas Felipe, tá? Ele morre cedo. Ele acaba morrendo bem cedo. Mas ele já tinha alguém preparado para ocupar o seu lugar quando ele partisse deste mundo, certo? Então, no lugar dele, o lugar dele passa a ser ocupado pelo seu filho, o Alexandre Magno, tá? Então, Felipe morre, Alexandre assume. Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, tá? A gente já falou dele na aula de Aristóteles, né? Então, é desse Alexandre que eu estou falando. O Alexandre, ele foi preparado desde sempre para ser um monarca, para ser um grande líder. Então, desde muito pequeno, ele já era preparado para isso, tá? Ele era um homem muito instruído. E instruído, assim, em vários aspectos, tá? Inclusive na filosofia. Ele teve aula desde jovem, tá? Aulas particulares com ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. Já pensaram em ter aula particular com Aristóteles? Ele tinha. Aí, consequentemente, né, ele foi responsável por repassar os ensinamentos aristotélicos por aí, né? Então, ele foi instruído, ele gostava, né, da filosofia aristotélica e tudo mais. Então, ele foi responsável por repassar essa filosofia por aí. Ele passa, então, o Alexandre o Grande, a ocupar várias regiões do Oriente, tá? E ele vai fazer, gente, ele fará, né, o maior império do mundo. E com ele, a filosofia também passou a ocupar outras regiões. Tá? Então, Alexandre ele foi responsável por levar a filosofia ocidental para outras regiões, para o Oriente. Tá? Com essa ocupação, então, ele acaba criando uma nova filosofia, que é essa filosofia que nós vamos estudar hoje, a filosofia helenística. Agora, o que é essa filosofia helenística? Então, ela foi criada a partir da junção, tá? De duas culturas, a oriental mais a ocidental. Então, a filosofia helenística ela surge a partir desta junção. Então, a junção da filosofia, da cultura oriental e da cultura ocidental, certo? Entendemos historicamente como a coisa aconteceu e como chegamos aí no período helenístico, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a filosofia helenística, o que ela prega, o que ela busca. Vamos lá. A filosofia helenística é conhecida como a filosofia do amor e da felicidade. A filosofia helenística é um momento de transição da filosofia clássica para o medievalismo. Então, vejam, filosofia clássica, né? Temos lá o período socrático, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas, para a filosofia medieval, que é aquele período grande, né, da Idade Média. Então, a gente está falando dessa transição, né? Essa transição do clássico para o medieval. Então, ela vai da Idade Antiga à Idade Média. Foi desenvolvida na Grécia durante o domínio do Império Macedônico, que foi o que eu contei para vocês agora, né? E eu botei aqui uma data, ó, 326 a.C. a 146 a.C.,
Felipe II, então, né? E depois o seu filho Alexandre Magno, ou como ficou popularmente conhecido, Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles, que é a história que eu já contei para vocês. Tá, agora qual é a maior preocupação dessa filosofia? A maior preocupação das correntes helenísticas era com a ataraxia. Olhem que palavra diferente, ataraxia. O que significa ataraxia? A ataraxia é um estado de espírito, bem-estar e mente tranquila dos seres humanos. Então, o que os filósofos helenísticos procuram dentro de cada uma das suas correntes, que a gente vai conhecer já já? A ataraxia, cada um da sua forma, do seu modo, com a sua visão. Mas eles têm isso em comum, eles buscam esse estado de bem-estar, de mente tranquila, esse estado de espírito, tá? Chamado ataraxia. Agora eu vou falar para vocês quais são as correntes que fazem parte desse período. Certo. Correntes filosóficas do período helenístico. Nós temos cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo. Mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais este aqui, ó. Cinismo. Então, o que nós temos aqui sobre o cinismo? Ó, filosofia que defende que a ataraxia, que agora vocês já sabem o que é ataraxia, né? O estado de bem-estar, mente tranquila dos seres humanos, pode e deve ser buscada independentemente dos bens materiais e do sentimento de pertencimento a grupos sociais. Quem foi que criou essa corrente? Diógenes. Olha só, o Diógenes abriu mão de todos os bens materiais que ele poderia ter. Ele vivia nas ruas das cidades e estados gregas. Dizem que após viver nas ruas, foi viver no meio da floresta. Não usava roupas e a única proteção que ele tinha era um barril. Barril esse que servia para abrigá-lo do frio e também para dormir. Então vejam, o que o cinismo, essa corrente helenística, nos diz? Que a minha felicidade, tá? Ela não tem que estar ligada a bens materiais, o pertencimento a grupos sociais, não. É o contrário disso, tá? O Diógenes fazia da pobreza extrema a sua virtude, certo? Vamos pensar na atualidade, tá? Nós vivemos totalmente o oposto, né, do que o Diógenes nos fala aqui. Por quê? Nós vivemos num mundo extremamente capitalista. Imaginem Diógenes vendo o mundo como está agora, certo? Nós vivemos num mundo capitalista, onde as pessoas querem cada vez mais dinheiro, mais bens. Não importa o que eu vou explorar, os recursos que eu estou explorando, sejam eles naturais ou não, né? Então a gente vive totalmente o oposto do que o Diógenes está nos falando aqui. Pertencer a grupos sociais, né, com o decorrer do tempo, tem se tornado um objetivo de vida, né? As pessoas não querem dizer que são pobres, as pessoas querem dizer que são da classe média, né, que são ricas, que são milionárias, né? Só que o mundo, sendo capitalista como ele é, né, onde nós temos famílias muito ricas, empresas muito ricas, o que está acontecendo com o mundo? Com o Brasil? O que está acontecendo com o Brasil, né? Desigualdade social, né? O Brasil tem essa característica de ser um país muito desigual, né? Está ainda mais desigual agora. Imaginem Diógenes vendo tudo isso, né? Então, o Diógenes fez assim, ó. Minha ataraxia, meu estado de espírito, de mente tranquila, de vida tranquila, se opõe a isso. Eu não quero
estar vinculado a grupos sociais, eu não quero ser escravo, né, das luxúrias, escravo do dinheiro, dos bens materiais. Não. A minha ataraxia está em viver na pobreza extrema, que seja isso, tá? Então ele vivia o quê? Num barril. Eu vou mostrar para vocês aqui umas fotos. Eu tenho aqui. Ó, aqui é Diógenes. Então diziam que ele vivia assim, gente, ó, dentro de um grande barril. Vivia como um mendigo, tá? Ele não era ateniense, né? Ele foi exilado em Atenas. Ele era um seguidor do Antístese, tá? E esse filósofo antigo, ele era discípulo de Sócrates. Então, o Diógenes, ele tem uma bagagem socrática, tá? Ele era um filósofo que possuía uma bagagem socrática. E ele vivia assim, como um mendigo, né? As pessoas provavelmente taxavam ele como doido, né? Porque ele não usava roupas, né? Disseram que depois ele foi viver no mato, né? Mas esse era o objetivo, né? Ele era um cínico, né? O Diógenes, o cínico. Então ele fazia parte dessa corrente helenística. Aquela imagem ali de baixo dizem que é o seguinte: ele estava ali na rua e aquele cara que está falando com ele ali seria Alexandre, né? O Alexandre o Grande. Aí o Alexandre, vendo lá o Diógenes na rua, um dia chegou e disse: tá, o Diógenes, olha só, me fala aí, cara, pede o que tu quiser. O que tu quiser, me fala aqui, que eu vou te dar. Eu vou te dar. Aí o Diógenes olhou para o Alexandre e falou assim: tá, então eu quero que tu me dê licença, porque tu tá tapando o meu sol. Vejam, ele enxota, né? Fala, sai daqui que tu tá tapando o meu sol. Para ele era muito mais importante aquele momento que ele estava tendo de conexão com a natureza, enfim, aquele momento dele, o sol dele, do que qualquer bem material que o Alexandre poderia oferecer para ele, né? Então, dizem que essa é a historinha. E aí, vocês vejam que lá em cima, do lado esquerdo, tem uma estátua do Diógenes segurando uma lamparina, acho que é assim que se chama, uma lamparina. Diziam que ele andava sempre com essa lamparina pelas ruas, né? Mesmo de dia, ele andava com essa lamparina pelas ruas. Aí quando alguém perguntava, tá, o que tu tá fazendo com essa lamparina aí, né? Tá claro, não precisa disso. E ele dizia que ele estava procurando um homem honesto, né? Então diziam que o Diógenes andava com essa lamparina, né? Buscando encontrar, né, um homem honesto, certo? Agora vamos fazer aquele momento que é importante de recapitular, tá bom? Entendemos como aconteceu a filosofia helenística. Filosofia helenística, filosofia do amor e da felicidade. O que cada uma das correntes filosóficas estavam buscando? Estavam buscando a sua ataraxia. Lembrem sempre desta palavra. Ataraxia, estado de bem-estar, estado de mente tranquila, certo? E hoje nós conhecemos o cinismo, essa corrente filosófica que diz que a gente tem que viver, nós temos que nos desprender desses bens materiais e de grupos sociais, né? Que isso não faz parte, né, da ataraxia. E nós conhecemos então o grande criador, o Diógenes, né, que abriu mão de tudo isso e viveu nas ruas de Atenas e fazia da pobreza extrema a sua virtude, certo? Então, isso para hoje. Hoje eu não trouxe uma questão do Enem. A gente vai fazer a questão do Enem quando a gente terminar, então, o período helenístico. Daí eu vou trazer as questões para vocês. Hoje nós só conhecemos o período e conhecemos essa vertente tão importante que é o cinismo, tá? Espero que vocês estejam gostando de acompanhar as aulas de filosofia.
né, aqui no canal. Então, conseguimos encerrar aí uma semana com êxito. Espero que vocês estejam conseguindo estudar, fazer as questões durante as aulas. Se vocês quiserem debater, conversar, podem chamar discussões aqui nos comentários que a gente discute. É interessante para mim que vocês curtam o vídeo se vocês estiverem gostando. Se vocês não estiverem gostando, não tem problema. Mas se vocês estiverem gostando, deem um gostei. Se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações, porque toda vez que entrar vídeo novo aqui no canal, vocês vão ser avisados que o vídeo entrou. E assim vocês não perdem nenhum conteúdo. E eu acho que é isso. Um beijo para vocês, um beijo grande, tenham um ótimo final de semana e bons estudos, estudem. E na segunda-feira nós vamos dar seguimento então ao conteúdo de filosofia helenística, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!